Boa noite a todos os presentes. Queremos estender boas-vindas a todos que estão aqui no Salão do Reino, presencialmente, e aqueles que estão assistindo através do Zoom. Como sempre, vamos dar início da nossa reunião com um cântico de louvor a Jeová e também uma oração. Convido todos que não têm impedimento a se levantarem para entoarmos juntos o cântico inicial, número 127, com o tema Que tipo de pessoa eu devo ser? O cântico número 127. Após o cântico, vamos fazer uma oração. Sentem-se, por favor. Reiteramos boas-vindas a todos os presentes hoje na reunião. Inicialmente, vamos ouvir o discurso bíblico com o seguinte tema: Que reputação você tem perante Deus? Que reputação você tem perante Deus? Vamos convidar o orador de hoje, irmão Kleber Carvalho. Quando alguém fala o seu nome, qual é a primeira palavra que as pessoas pensam? Já pensou isso? Cada um de nós é conhecido por uma fama. Nós somos conhecidos por alguma coisa, algum traço. Normalmente, quando você fala para alguém assim, você conhece o fulano? E talvez alguém diga, sim, ele é muito animado. Ou talvez digam, não, é um que é bem quietinho, né? Essa é a reputação da pessoa. Então, hoje, o tema desse discurso é: que reputação você tem perante Deus? A reputação é a forma como as pessoas nos enxergam, e normalmente a gente consegue resumir essa reputação com uma palavra ou com uma frase curta. Então, por exemplo, alguém talvez pergunte assim, quem é fulano? Fulano é uma pessoa que ama muito a Jeová. Ou ciclano, olha, essa pessoa é sofrida, mas está sempre ali, firme. Essa é a reputação dela. Agora, como você gosta de ser visto? Será que a forma como as pessoas te veem é a forma como você gostaria de ser visto? Aí vem um problema. Eu e você, às vezes, nos esforçamos para passar uma imagem de quem nós somos, passar um recado de quem você é, de quem eu sou, e às vezes as pessoas não entendem.
ou interpretam errado. Já aconteceu de você ser mal interpretado? Ou mal interpretada? Alguém que chegue para você e fala, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você é isso. E você sabe que você não é dessa forma. Aí você fala, como que eu vou conseguir colocar na cabeça dessa pessoa que eu não sou isso que ela está pensando? Então, por isso que o tema desse discurso hoje é que reputação você tem perante Deus. Porque com as pessoas, eu e você, nós vamos sempre errar. Nós achamos que nós somos bons para saber como as pessoas são, mas nós somos fracos, porque nós não conseguimos ver o coração, não conseguimos ver a pessoa por dentro. Então, a forma como as pessoas me veem, nem sempre é o que eu sou. E a forma como eu te vejo, nem sempre é a forma como você é. Com Jeová não tem esse erro. Jeová conhece você profundamente. Sabe quando você começou a ser formado no ventre da sua mãe? Nos primeiros segundos da sua formação, Jeová estava te vendo. Depois, talvez seus pais se orgulhem em dizer, eu fui o primeiro a ver ele dar um sorrisinho, ou ela dar um sorrisinho. Talvez não foram os primeiros, não. Talvez Jeová já viu lá mesmo dentro do ventre, ou logo depois que você nasceu, em um momento que ninguém estava vendo, Jeová viu. Jeová sabia o seu DNA, ele sabia se você ia ser animado, se você ia ser desanimado, se você ia ser calmo ou se você ia ser meio brigantinho. Jeová sabia exatamente tudo isso. E hoje, Jeová sabe agora o que está passando no seu coração, como você está se sentindo hoje, quais são as suas dores. E Jeová sabe qual é a sua reputação perante Ele. Nesse discurso hoje nós vamos falar sobre isso. Vale a pena a gente se esforçar para passar uma boa imagem para as pessoas? Vale. Mas tome cuidado para não apostar todas as suas fichas nisso, porque as pessoas podem às vezes ter o direito, elas têm o direito de ter a percepção delas. Elas podem te enxergar de uma forma diferente do que você está querendo passar, mas com Jeová não tem erro. E já que eu e você queremos ter um bom nome diante de Jeová, hoje nós vamos ver a história de algumas pessoas da Bíblia, irmãos nossos, como eles fizeram para ter um bom nome diante de Jeová? Que reputação eles tiveram? Nós vamos estudar isso hoje durante esse discurso. Vamos ler primeiro, abrir as Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então, a partir de agora, nós vamos entender, se eu e você queremos ter um bom nome diante de Jeová, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que nós vamos ver, Hebreus capítulo 12, versículo 1, é a primeira lição, o que nós precisamos fazer para ter um bom nome diante de Jeová. 12:1 diz assim, portanto, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, ou seja, de pessoas que estão nos observando, livremo-nos também de todo o peso e do pecado que facilmente nos envolve e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós, olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Primeira dica, você quer ter um bom nome diante de Jeová? Você quer ter uma boa reputação diante de Jeová? Deixe todas as outras coisas para trás e priorize a sua relação com Jeová. Lembram-se, na assembleia que tivemos no ano passado, falava muito sobre, quando passarmos por qualquer dificuldade, não sei se vocês vão lembrar, falou, olhe para cima, para lembrar de Jeová, e olhe para frente. Então, quando você estiver se esforçando para fazer um bom nome, e as pessoas não estiverem entendendo, talvez até irmãos não vão gostar, talvez vão dizer que você, o seu problema é isso, quando você sabe que você não é isso. Olhe para cima para Jeová, Jeová sabe quem você é. E olhe para frente, siga em frente. Não viva dependendo da opinião de outras pessoas apenas, não que não seja importante, uma boa opinião das pessoas sobre nós, mas priorize a sua relação com Jeová. Isso vai te ajudar, e ajudou também amigos nossos do passado, que nós vamos considerar hoje da Bíblia, a fazerem um bom nome diante de Jeová e não ficar preocupado se outros
Outras pessoas tão importantes talvez não gostassem do que eles estivessem fazendo. Então, seja você. Priorize a sua relação com Jeová, olhe para cima e olhe para frente. Então, qual que é a dica número 1 para a gente ter um bom nome diante de Jeová? Primeiro, priorizar nossa relação com Jeová e lembrar que Ele está olhando para nós. Quando você lembrar que Jeová está te olhando, você vai se esforçar para fazer um bom nome diante dEle. A segunda dica para a gente ter um bom nome é um capítulo para trás. Hebreus capítulo 11. E aqui eu queria sugerir para vocês manterem as Bíblias abertas aí em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que nós vamos considerar durante esse discurso. 11, versículo 1 também. Então está aqui a segunda dica para a gente ter um bom nome diante de Jeová. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas, pois por meio dela os homens dos tempos antigos receberam testemunho. Ou seja, os homens dos tempos antigos criaram um nome, até diante das pessoas. E hoje você vai ver isso aí. Então, a prioridade nossa é ter um bom nome diante de Jeová, né? Duas coisas que são necessárias. A primeira nós já vimos, priorizar nossa relação com Jeová. E a segunda que nós lemos aqui é uma das palavras mais curtas que tem na Bíblia e é extremamente poderosa. Fé. O que é a fé? É a certeza de que Jeová nos vê, de que Jeová existe e de que ter uma relação com Ele faz sentido. Primeira, Hebreus 12, 1 e 2. Relação com Jeová em primeiro lugar. Segunda, Hebreus 11, 1 e 2. Fé. Aqui disse que pessoas dos tempos antigos receberam testemunho. Vamos então fazer um exercício aqui? Eu vou citar alguns nomes de algumas pessoas da Bíblia, irmãos nossos, e você e eu vamos tentar ver que reputação ele tem para nós e vamos descobrir na Bíblia qual a reputação que ele tinha diante de Jeová. Vamos mostrar a primeira imagem, por favor? Quem é esse personagem que aparece aí na Bíblia? Não precisa responder, só na sua cabeça. Apresento a vocês Abel. Abel, e por que ele está aqui sozinho com esses animais? Porque você lembra da história dele, né? Abel, ele não teve o apoio da família dele. Pai e a mãe, Adão e Eva, e o irmão dele, Caim. O que será que ele está pensando aqui? Quando eu falo Abel para você, qual a reputação que ele tem para você? Tempo contando. Tempo esgotado. E aí? Que tipo de pessoa é Abel para você? Obrigado pela imagem, viu? Abel, quando eu falo o nome dele, deve vir para você alguma frase ou alguma palavra que você lembra dele. Mas vamos ver como Jeová via ele. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Na leitura, vamos tentar descobrir qual era a reputação que ele tem diante de Jeová? Diz assim: pela fé. Isso a gente já sabia, né? Que fé é fundamental para se ter um bom nome diante de Jeová. Mas vamos continuar. Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé, olha a reputação dele, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Olha só que impressionante, que pessoa que foi Abel. Abel, aqui nós vimos algumas reputações, vamos dizer assim, o nome que ele tinha diante de Jeová. Quando a gente se perguntássemos para Jeová, o que o senhor acha de Abel? Ele responderia, um homem de fé. Isso é fato. Depois diz, justo. Quando se fala justo, não é necessariamente uma pessoa que paga o imposto dele em dia, não é isso. O justo é a pessoa que se apega a uma norma, mesmo quando ela não existe. Se apega a princípios. Porque vamos lembrar um pouquinho de Abel. Lembra que ele ofereceu o melhor sacrifício dele para Jeová? Onde estava escrito na Bíblia? Tem que dar o melhor para Jeová.
Ele não conhecia essa lei. Aliás, não tinha nada de Bíblia na época. E de onde será que Abel tirou essa ideia de dar o melhor para Jeová, se ele não via Jeová? Vamos pensar um pouquinho. Talvez ele, naquele momento aqui da imagem, talvez ele teve um momento desse, em que ele ficou pensando, espera um pouco, meu pai e a minha mãe contaram para mim que estão numa situação difícil porque eles pecaram. Isso deve ser bem claro o que aconteceu. Por quê? Porque ele via os anjos protegendo o jardim. O que será que passava na cabeça de Abel? Quando chegou o momento de ele dar um presente para Jeová, ele deve ter entendido, dentro do coração e na mente dele, espera um pouquinho, meus pais decepcionaram Jeová, porque eles fizeram isso, então eu vou fazer o oposto. Eu vou dar o meu melhor para Jeová. Olhou para cima, meditou em Jeová. Olhou para frente, eu vou aplicar. E assim, ele se tornou alguém justo. Ele tinha como se fossem as normas de Jeová escritas no coração e na mente dele. Sem precisar estar escrito, tem que fazer isso. E olha só, isso foi tão forte. A relação que ele tinha com Jeová era tão forte e tão boa, que foi usada uma expressão aqui nesse versículo que não se usa em outro lugar da Bíblia. Embora esteja morto, ainda fala. Então, Abel é nosso irmão até hoje. Por quê? Aqui diz, por meio da sua fé. É como se Abel estivesse falando desde o exato momento da morte dele. Lembram o que Jeová falou para Caim? Que o sangue dele está gritando, está clamando, desde o momento que ele foi morto. E até hoje, nós ainda falamos de Abel, para Jeová ele vive. Vamos lá. Como Abel conseguiu criar esse bom nome, essa reputação? Abel era sozinho. Pai e a mãe se afastaram de Jeová. O irmão dele, um assassino, provavelmente já demonstrava esse espírito antes, quando ele não quis oferecer para Jeová o que tinha de melhor. Então, será que existe aqui na congregação, ou nos irmãos que estão assistindo, alguns Abéis, se é assim que nós podemos falar? Tem alguns de vocês aqui que talvez às vezes se sintam sozinhos servindo a Jeová? Você não tem o seu pai, a sua mãe com você, ou o seu filho, seus filhos, seu marido, sua esposa. Olha, eu fui criado na verdade. Toda a minha família é testemunha de Jeová. Eu, por exemplo, hoje, talvez eu vou mandar uma mensagem para os meus pais dizendo, olha, pai, mãe, hoje eu estive lá em Sorocaba, eu estive na congregação Itanguá, ou eu fui em tal lugar, eu fui no congresso, eu voltei feliz. Olha, vocês viram nova explicação? Eu sei o que é viver a verdade com a minha família. Mas alguns de vocês talvez não tenham esse privilégio, né? Então eu queria dizer uma coisa para vocês, em nome de toda a fraternidade mundial de irmãos. Nós queremos ser a família de vocês. Esperamos que vocês nos olhem como a sua família. Não se sintam sozinhos. Lutem, assim como Abel lutou, contra um sistema que existia na época. Você nunca vai estar sozinho. Vai chegar um dia em que você vai dizer, valeu a pena, mesmo aparentemente sozinho, ouvindo até o salão, lendo a Bíblia sozinho, coisas que só Jeová está vendo. E você sabe o que é. Mas você vai dizer, valeu a pena tudo isso porque Jeová me deu essa família maravilhosa e no futuro novo mundo. É assim que você vai ter um bom nome igual o de Abel. Vamos ver um próximo nome? Pode colocar a imagem, por favor. Esse aqui, será que você lembra quem é? Por essa imagem, talvez você não vai lembrar, porque ela está no livro novo. Minhas primeiras histórias da Bíblia, né? Quem estudou talvez aquele amarelinho, meu livro de histórias bíblicas, não é da minha época, talvez da de vocês, porque eu sou novo, mas talvez vai lembrar que era uma imagem diferente um pouquinho. Esse é Enoque. Quando eu falo de Enoque para você, qual a reputação que ele tem para você? Qual o nome? O que você lembra de Enoque que é marcante para você? Vamos lá, pensa um pouquinho. Ótimo. Vamos ver o que Jeová acha dele? Qual a reputação que ele tem para Jeová? Vamos ler, obrigado pela imagem, viu? Hebreus 11:5. Hebreus 11:5. Antes disso, é importante a gente lembrar o que Enoque fez.
Enoque, assim como Abel, por um período, ele foi a única testemunha de Jeová na terra. E Jeová pediu para ele dar uma mensagem de julgamento para o povo daquela época. Imagina como era difícil para Enoque ter que fazer isso. Ter que falar que todos, vamos dizer, estavam errados. Vamos ver a reputação que ele criou diante de Jeová? Hebreus 11:5 diz assim: tente na leitura encontrar qual é o nome que ele fez diante de Jeová. Pela fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma, porque Deus o havia transferido. Pois antes de ser transferido, ele recebeu o testemunho, ou recebeu a reputação, o nome de que havia agradado a Deus. Já pensou se você tivesse um nome igual ao de Enoque? Seria como se alguém perguntasse para Jeová: Jeová, o que o senhor acha dele ou dela, ou de mim? E Jeová falasse: olha, tem vários, mas esse me agrada. É uma pessoa que eu me agrado dele, eu tenho carinho por ele. Como será que Enoque conseguiu isso? Ora, pela coragem dele. Sozinho, ele pregava uma mensagem de julgamento, uma mensagem dura. Para vocês terem uma ideia, existe uma expressão em Judas 14:15, nós não vamos ler. Pode anotar se desejar. Judas 14:15, que usa uma expressão também que aparece pouco na Bíblia, mas fala que Enoque andou com Deus, andou com Jeová. Ué, mas Jeová não tem corpo físico, como é possível Jeová andar? Imagina, Enoque era tão parecido com Jeová, por assim dizer, que era como se os dois andassem juntos. Sabe quando você anda do lado de uma pessoa, vocês andam na mesma velocidade, vocês pensam de modo semelhante? Era isso que Enoque era. Já pensou ter esse nome com Jeová? E você acha que você consegue ter um nome igual ao de Enoque? Vamos fazer uma reflexão? Se um dia tivesse uma perseguição aqui no nosso país, a obra se tornasse proscrita, proibida. Se você pregar, você pode ser preso ou pode ser morto. E aí, como você reagiria? Aí talvez você pense, mas eu não tenho como saber, né? Nunca aconteceu isso aqui no Brasil. Então, vamos ver algumas tendências para ajudar a gente a ver se nós estamos no mesmo caminho de Enoque. Como você se sente quando você tem que dar testemunho para os seus familiares? Ou quando você tem que dar testemunho para os colegas de classe, do trabalho? Ou quando designam você para pregar no mesmo quarteirão da sua casa? Ui, lá não, viu? Acho que não vai dar ali, eu não consigo. Isso é um indício. Será que eu tenho vergonha de colegas, de parentes, de vizinhos, porque eu estou fazendo a vontade de Jeová? Lembre-se, olhe para cima, Jeová te conhece. Peça força para Ele, coragem, e vamos em frente. Assim, eu e você vamos conseguir ter um bom nome diante de Jeová, assim como Enoque também fez. Vamos para um próximo? Esse você conhece. Pode mostrar a imagem, por favor? Esse você tem que acertar. Já matou a charada, né? Esse nosso irmão é Abraão. Quando eu falo Abraão para você, o que te vem à mente? Se você leu ou estudou aquele livro amarelinho, Histórias Bíblicas, que eu já falei que não é da minha época, talvez você lembre. Esse livro, lá usava uma expressão, citava, está na Bíblia também, que Abraão tem um título que é dado para ele. Amigo de Jeová. Como será que Abraão conseguiu fazer esse nome? Como será que ele conseguiu criar essa reputação? Bom, Abraão, né, nós temos um carinho muito grande por ele, porque nós vemos muitas coisas dele na Bíblia. Ele conduziu o povo de Jeová, né? Obrigado pela imagem. Vamos ler Hebreus 11, versículos 8 a 10. Olha por que Abraão conseguiu ter um bom nome e tente descobrir que reputação que ele teve diante de Jeová. Hebreus 11, 8 a 10. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Partindo para um lugar que receberia como herança, ele partiu embora não soubesse para onde ia. Pela fé,
viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Abraão, ele morava no luxo. Ele tinha uma casa boa, ele era um homem rico. A cidade onde ele morava, Ur, era uma cidade moderna para aquela época. E ele teve que deixar tudo para fazer a vontade de Jeová e morar em tendas. Qual que é a reflexão que nós podemos fazer para ver se eu e você estamos tendo o mesmo bom nome? Por que será que Jeová via Abraão como amigo? Quando se fala amigo, é como se dissesse parceiro. Olha, aqui, já pensou, você pergunta, Jeová, como o Senhor me vê? Fala, você é o meu amigo, amigo do peito. É alguém que você confia, é alguém que você não tem dúvida, é alguém que você quer do seu lado. Esse era Abraão para Jeová. Mas por quê? Ele deixou coisas que para ele talvez fossem melhores, para coisas que aparentemente seriam inferiores, por uma causa maior. Qual foi a reputação dele? Aqui nós vemos uma pessoa abnegada, uma pessoa amiga de Jeová, confiável. Esses versículos dizem tudo. Como eu e você estamos agindo? Será que nós, aqui na congregação, tem Abraões, ou mulheres Abraão, vamos dizer assim, modernas? Quantos de vocês aqui talvez gostariam ou poderiam estar fazendo outras coisas, ganhando muito dinheiro, tendo um conforto muito maior, mas vocês estão se esforçando para fazer a vontade de Jeová? Eu vou citar um exemplo. Os pioneiros, regulares e auxiliares, poderiam estar tranquilamente fazendo o normal, fazendo em casa. Aqui vocês têm pioneiros especiais. Os viajantes, os betelitas, os commuters, os servos ministeriais, os anciãos, poderiam também optar por não ter essa dor de cabeça, por assim dizer. Eu quero ficar tranquilo na minha, isso aí vai me desgastar, não sei o quê, né? Lembre-se de uma coisa. Servir a Jeová exige sacrifícios. Nunca houve a adoração, vamos dizer, de graça. Até nos tempos bíblicos, para você obter o perdão de Jeová, na hora de prestar adoração para ele no templo, você tinha que oferecer um animal abatido. O sumo sacerdote tinha que oferecer. Se você não tivesse isso, você teria que dar 2 pombas, 2 rolas. Se você não tivesse isso, você tinha que dar farinha. Mas tinha que dar alguma coisa. Depois da farinha não tinha mais nada. Não, farinha todo mundo tem que dar. O que isso significa? Às vezes, irmãos, para a gente ter um bom nome diante de Jeová, eu e você vamos ter que deixar de lado ou deixar para trás alguns desejos que a gente teria e priorizar nossa relação com Jeová. Lembre-se, o apóstolo Paulo chamou as coisas aqui do mundo como um lixo. Não fixe sua mente nessas coisas. Priorize o que vem de Jeová e você vai ter um bom nome, assim como Abraão. Pensou? Quem sabe Jeová, hoje, lá nos céus, já te vê como amigo dele. Isso não tem preço. Vamos ver o próximo? Quarta pessoa que nós vamos considerar é esse da imagem. Vamos ver se você lembra. Esse confunde um pouco, hein? Ele também está no livro novo. Ele confunde um pouco, porque quando você vê ele correndo, muitas pessoas vão pensar que é José. Já vou adiantar que não é. Estraguei a surpresa, né? Apresento a vocês Moisés. Quando você vê Moisés, você lembra dele naquele cesto, boiando ali no rio, ou depois lá na frente como um líder da nação de Jeová, né? Mas a gente esquece esse período aqui, ó, que nós estamos vendo na imagem. Qual é a reputação de Moisés para você? Quem é Moisés para você? Pensa um pouquinho. E vamos ver para Jeová. Obrigado pela imagem. Vamos ver o que diz Hebreus 11, 24 a 26. 24 a 26. Qual é o nome que ele tinha diante de Jeová? Pela fé, Moisés, quando adulto, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres temporários do pecado, porque considerava a desonra do Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha só, lembrando a ilustração que nós fizemos de olhar para cima e olhar para frente, hein? Pois olhava atentamente para o pagamento da recompensa. Olhava para frente. Só para vocês terem uma ideia, Moisés, quando ele foi entregue
Aqui diz que ele se negou a ser chamado filho da filha de Faraó. Talvez você pense, não é nada, era um homem rico lá, né? Lembra um pouquinho, o Egito era a potência mundial, donos do mundo, por assim dizer. Não tinha nada maior que o Egito na terra. O dono do Egito, o rei do Egito, Faraó. E Faraó era tão forte a influência que ele tinha no mundo, nas pessoas, que na época lá no Egito ele era visto como Deus. Ele não era visto como um político, como um governante. Ele era Deus. Faraó. A filha dele é que cuidava de Moisés, que era a mãe de Moisés, por assim dizer, né? Já pensou? Moisés tinha tudo o que ele queria. Ele era neto do dono do mundo, neto do Deus do mundo naquela época, morando na nação mais poderosa do mundo. Ele tinha o que ele quisesse. E o que foi dito aqui? Ele escolheu ser maltratado. Será que ele gostava de sofrer? Não. Mas ele escolheu a melhor porção. Pense um pouquinho em você. Para onde estão indo os seus esforços? Tanto você jovem, quanto você de mais idade. Você tem habilidades que Jeová viu e está te atraindo. Mas Satanás vê essas mesmas qualidades e ele também vai querer te atrair. Escolha para quem você quer prestar os seus serviços. Os dois te querem. Assim como os dois tentaram Moisés. E ele escolheu Jeová. Que nome lindo Moisés teve. O homem mais manso da face da terra. Se é manso, então não falhava. Falhou. Mas manso significa que o Jeová tinha um carinho tão grande pelo coração dele e pela forma dele agir, que era espetacular. Eu e você podemos ser como Moisés, e eu tenho certeza que aqui tem pessoas, jovens, que estão priorizando o ensino de Jeová, estar com os irmãos, alvos espirituais, priorizando a relação com Jeová. Vamos mostrar a última imagem? É o último nome, nós vamos considerar pouco este quinto nome. Quem é essa aí? Eu já vi alguns mexendo a boca, acertaram. Raabe. Raabe é uma pessoa, nós consideramos no estudo recente, né? Acho que foi umas 2 semanas atrás. Pensa numa mulher corajosa. Ela também optou por fazer a vontade de Jeová e proteger o povo de Jeová. Qual o nome que ela teve? Ela criou um nome bom não só para ela, mas para a família dela. Você já pensou isso? Que a forma como você age pode ajudar a sua família? Jeová pode ter um carinho tão grande por você, que ele fala, eu também vou proteger a família dessa pessoa que eu tenho um carinho tão grande. Obrigado pela imagem. E assim nós finalizamos a consideração de 5 personagens bíblicos. A gente chama de personagem, mas não é bem assim. São irmãos meus e seus. E a gente pode dizer que são nossos irmãos, porque assim como Jeová disse de Abel, é como se ele estivesse vivo. Assim como ele falou de Enoque, que foi o segundo que a gente considerou, Jeová não quis ver a morte dele. Quando nós lemos ali, ele foi transferido para não ver a morte. Que tal você fazer um estudo pessoal sobre isso? O que significa isso? Enoque ter sido transferido. Por que Jeová não quis ver a decomposição de Enoque? Uma pessoa muito querida por Jeová. Abraão, o amigo de Jeová. Moisés, o homem mais manso da face da terra. E Raabe, uma mulher extremamente corajosa e que conseguiu salvar ela e a família dela. Irmãos, Jeová ama muito você. Quando você pensa que ninguém entende o que passa dentro da sua cabeça ou do seu coração, deixe isso de lado. Jeová vê cada milésimo de segundo da sua vida, desde que você surgiu. Por isso, hoje você pode se esforçar para mudar o nome que você tem diante dele, se você quiser, se você acha que isso é necessário. Ou para melhorar o seu nome diante de Jeová, isso é para sempre. Mas acredite, ainda dá tempo. Como Jeová te ama muito, ele quer ter um bom relacionamento com você. Por isso, que tal colocar como alvo, na sua vida desde já, se preocupar com o nome que você está fazendo diante de Jeová?
E aí você vai poder responder: que reputação eu tenho diante de Jeová? Esperamos que seja a mesma que Jeová falou do Filho dele, Jesus Cristo, quando foi batizado, né? Este é meu Filho amado, eu o aprovo. Agradecemos para o irmão Kleber pelo seu excelente discurso. Muito obrigado. Agora, para a próxima reunião, o estudo de A Sentinela, vamos convidar o irmão Brás, por favor. Gostaríamos de renovar as boas-vindas a todos os presentes. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia através da revista A Sentinela. Seja bem-vindo, irmão, irmã, amigo, estudante, todos aqueles que estão nos visitando aqui. E para nós iniciarmos essa reunião, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor. O cântico é o número 54, baseado em Isaías, capítulo 30, versículos 20 e 21. Este é o caminho. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 39. Tem o seguinte tema: seja rápido em ajudar quem mostra interesse nas boas novas. O texto temático é Atos capítulo 13, versículo 48. Todos os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Qual o objetivo desse estudo? Como esse estudo vai nos ajudar? O objetivo desse estudo é que nós consigamos, através dele, aprender qual é o melhor momento, por exemplo, para oferecer um estudo bíblico, ou para convidar um estudante a estar presente às reuniões, ou como ajudar esse estudante aqui nas reuniões, como dar as boas-vindas a ele. Então nós vamos estudar, por meio da Bíblia, pontos que podem nos ajudar
Desde o início, lá no nosso trabalho de pregação de casa em casa, até quando essa pessoa que se interessou pela verdade está aqui junto conosco nas reuniões. Então, faremos esse estudo através da Bíblia. Iremos considerar pontos da Bíblia que vão nos ajudar nesse estudo. E o estudo da sentinela, ela tem por objetivo exatamente esse, nos instruir a respeito de pontos, princípios e verdades da Bíblia, né? Então, vamos considerar a Bíblia através da revista Sentinela e todos estão convidados a participar com seus comentários. Os irmãos pesquisaram, fizeram sua preparação, né? E agora queremos ouvi-las também. Temos certeza que vai ajudar muito no bom entendimento desta matéria. Quem irá fazer para nós a leitura dos parágrafos hoje é o nosso irmão Mateus Guedes. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1. Na época dos primeiros cristãos, muitas pessoas aceitaram a verdade assim que ouviram as boas novas. Hoje também, algumas pessoas ficam felizes quando ouvem a mensagem do reino pela primeira vez. Outras de início não mostram interesse, mas depois abrem o coração para a nossa mensagem. O que devemos fazer quando encontramos pessoas com a disposição correta? Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Atos. Livro de Atos, capítulo 13, versículos 47 e 48, e o capítulo 16, os versículos 14 e 15. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a irmã Renata ler para nós o 13, 47 e 48, e a irmã Carol ler para nós o 16, 14 e 15. Pois Jeová nos deu esta ordem: eu designei você como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Quando as pessoas das nações ouviram isso, alegraram-se e começaram a glorificar a palavra de Jeová, e todos os que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Uma mulher estava escutando. Ela se chamava Lídia, era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. E Jeová lhe abriu amplamente o coração para prestar atenção ao que Paulo estava falando. Então, depois que ela e os da sua casa foram batizados, ela insistiu: se vocês me consideram fiel a Jeová, venham ficar na minha casa. E ela simplesmente nos fez ir. Obrigado às irmãs pela leitura. A pergunta do parágrafo 1: como as pessoas talvez reajam às boas novas? Irmã Célia? Então, algumas pessoas, elas ficam felizes quando ouvem a mensagem do reino, assim, pela primeira vez. Elas ficam maravilhadas, né? E outras, de início, não mostram interesse algum. Mas depois, o coração delas são abertos, né, para a nossa mensagem, e elas vêm a querer conhecer Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã Célia. Então, irmão Nilson? E aqui nos versículos mostraram aspectos interessantes. Aqui teve um grupo de pessoas que verificaram que não era eles o alvo inicial, mas depois, visto que os outros que deveriam estar atentos e não foram, não tocou o coração, aí o segundo grupo nesse caso, então, se beneficiou, ficaram felizes da vida. E a Lídia também foi outro exemplo, né? Então, Jeová abriu o coração dela, de dentro para fora. E aí ela simplesmente tocou para frente, acatou tudo, porque realmente amou a Jeová, né? E continuou leal e demonstrando a generosidade, que foi um exemplo para a congregação que ela pertenceria depois. Foi magnífico, um belo exemplo. Isso, obrigado, irmão Nilson, exatamente. Então, nós vemos que essa disposição correta para com a verdade das pessoas depende, né? Pode ser no momento ou mais à frente. Nós vamos ver isso no estudo. Muito bem. Vamos à leitura do parágrafo 2. A obra de fazer discípulos é parecida com o trabalho de um agricultor. Quando ele vê que uma árvore tem frutos maduros, ele precisa colher logo esses frutos. Mas ele também continua cultivando o solo e cuidando de outras árvores que ainda não têm frutos maduros. Do mesmo modo, quando encontramos alguém que mostra interesse na nossa mensagem, temos que ajudá-lo o mais rápido possível a se tornar discípulo de Cristo. Mas nós
Também continuamos a cultivar o interesse de quem precisa de mais tempo para perceber a importância do que está ouvindo. Quando conseguimos entender se uma pessoa tem interesse ou não na nossa mensagem, fica mais fácil encontrar o melhor modo de ajudá-la. Nesse estudo, vamos ver o que podemos fazer na primeira conversa para ajudar os que querem nos escutar. Também vamos aprender como podemos ajudá-los a continuar fazendo progresso. Por que podemos comparar a obra de fazer discípulos com o trabalho de um agricultor? Irmã Aparecida? Assim como um agricultor colhe o fruto que já estão maduros e continue cuidando dos que ainda estão crescendo, nós ajudamos rapidamente quem mostra interesse e continuamos cultivando o coração daqueles que precia há mais tempo. Cada pessoa tem o seu ritmo. De entender isso nos ajuda a saber como orientar melhor a cada um. Obrigado, irmã Aparecida. Ainda irmã Linda Lauren? E também nesse estudo, vamos ver o que podemos fazer na primeira conversa para ajudar quem quer escutar a gente, e também vamos aprender como podemos ajudá-los a continuar fazendo progresso. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Isaías? Então, o ponto é identificarmos o momento certo, não é? Tem aqueles que vão dar ouvidos rapidamente, e aí é a hora que o agricultor entende que está na hora de colher, e tem aqueles que precisa continuar cultivando, não é? Por isso que aí em João 4, 35 e 36, fala que no finalzinho ali, né, o semeador e o ceifeiro se alegram juntos. Então, é uma obra contínua, não é? Tem aqueles que já começam a colher, enquanto outros ainda estão sendo cultivados. Isso mesmo. Obrigado, irmão, pelo seu comentário também. Então, vamos ao primeiro ponto. Como ajudar alguém que mostra interesse nas boas novas? Então, vamos entender primeiro esse aspecto, ouvindo a leitura do parágrafo 3. Na pregação, quando encontramos uma pessoa interessada, queremos agir rapidamente para ajudá-la a aprender sobre Jeová e se achegar a Ele. Por isso, já na primeira conversa, devemos oferecer um estudo bíblico e convidar a pessoa para as reuniões. Agora nós gostaríamos que alguém lesse para nós, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Vamos pedir para a irmã Júlia ler para nós. Portanto, não corro sem rumo, direciono os meus golpes de modo a não golpear o ar. Obrigado, Júlia. Na pregação, o que devemos fazer quando encontramos uma pessoa interessada? Vamos ouvir primeiro a jovenzinha Antonella. Devemos oferecer os estudos bíblicos e convidar a pessoa para as reuniões. Obrigado, Antonella. Muito bom seu comentário. Irmã Daniela? E devemos ser rápidos em fazer isso, né? Paulo, em 1 Coríntios 9, 26, se compara a um boxeador numa luta, né? Um boxeador bem treinado tenta fazer cada soco valer, não desperdiça energia golpeando o ar, né? Então, da mesma forma, nós, como cristãos, temos que direcionar bem os nossos golpes e ser rápidos em ajudar a pessoa. Isso mesmo, muito bom. Vamos ao parágrafo 4. Ofereça um estudo. Algumas pessoas com quem conversamos estão prontas para começar a estudar imediatamente. Veja um exemplo. Numa quinta-feira, uma moça no Canadá se aproximou de um carrinho de publicações e pegou a brochura Seja Feliz para Sempre. A irmã que estava no carrinho me explicou que, junto com a brochura, ela poderia ter um estudo bíblico gratuito. A moça ficou interessada e elas pegaram o contato uma da outra. Mais tarde, no mesmo dia, a moça mandou uma mensagem para a irmã perguntando sobre o estudo. Quando a irmã perguntou se elas poderiam se encontrar no fim de semana, a moça respondeu: "Que tal amanhã? Eu vou estar livre."
Elas começaram o estudo na sexta, a moça assistiu sua primeira reunião naquele mesmo fim de semana e continuou fazendo progresso rapidamente. Conte uma experiência de alguém que estava pronto para começar a estudar imediatamente. Irmã Jaziane? O parágrafo fala de uma pessoa que se aproximou de um carrinho numa quinta-feira e viu a brochura Feliz, Viva, Seja Feliz para Sempre. Daí a irmã falou do estudo bíblico para ela, ofereceu a brochura e trocaram os contatos, né, do telefone. No mesmo dia, essa moça mandou mensagem para a irmã perguntando como que era o estudo. Daí a irmã falou que poderia mostrar para ela, né, mas daí falou que no final de semana. Daí ela falou assim, não, amanhã eu estou livre. E daí ela já começou a estudar na sexta-feira, então. Só que a irmã não perdeu tempo, né? Conforme a gente viu no outro parágrafo, né? Ela golpeou logo certo, né? Ela já convidou essa moça para ir na primeira reunião naquele mesmo final de semana e ela começou a fazer progresso rapidamente. Obrigado, irmã. Irmão Caio? Então, essa experiência mostra que algumas pessoas estão muito mais prontas do que imaginamos. Quando oferecemos o estudo de forma simples e amorosa, podemos encontrar alguém ansioso para aprender. Então, essa experiência nos incentiva a sempre fazer o convite com confiança e aproveitar todas as oportunidades. Isso, exatamente. Saber o momento certo, né? Estar bem atento e aproveitar a oportunidade. Esse é o ponto, né? Muito bem. Obrigado, irmão Caio. Vamos à leitura do parágrafo 5? É claro que nem todo mundo vai reagir como aquela moça e aceitar um estudo de imediato. Em alguns casos, pode ser que precisemos cultivar o interesse da pessoa. Podemos fazer isso por falar sobre um assunto que ela goste. Se tivermos uma atitude positiva e continuarmos mostrando que nos importamos com a pessoa, em pouco tempo pode ser que iniciemos um estudo bíblico. E o que podemos dizer quando fomos oferecer um estudo? Fizemos essa pergunta a vários irmãos e irmãs que têm facilidade em abrir estudos bíblicos. Vamos ver que sugestões eles deram. Em alguns casos, o que precisamos fazer antes de oferecer um estudo? E aí nós temos uma imagem que também pode ajudar em seu comentário, né? Vamos ouvir a irmã Lerce. Primeiramente, talvez tenhamos que cultivar o interesse da pessoa, por falar de um assunto que ela gosta, também por termos uma atitude positiva, mostrando que queremos ouvir a pessoa, que nos importamos com ela, e pode ser que possamos nos surpreender com a reação da pessoa, que no primeiro convite ela aceite assistir uma das nossas reuniões ou um estudo bíblico. Exatamente. Muito bom. Irmão Renato? Então vemos que esse segundo tipo de pessoa exige mais trabalho da nossa parte, cultivar esforços da nossa parte. Mas vemos que produz resultados, né? Se nós formos pacientes e usarmos mais de um método para ajudar essas pessoas, vamos conseguir nosso objetivo, que é abrir um estudo bíblico. Isso, exatamente. Ainda, irmã Luciene? Na imagem, né, nós podemos ver aqui os dois irmãos pregando para esse senhor, né? Ele está ali sentado, é um militar aposentado, está descansando, né? Então ele deixou a publicação com ele e do lado há duas irmãs, né? Deixaram a brochura também, né? Com essa moça, né? Casada, né? Com filhos, está com um filho pequeno, outro pequenininho ali do lado. Então aí surge a pergunta: o que poderíamos dizer para ajudar essas pessoas a querer estudar a Bíblia? Isso, exatamente. Muito bom. Ainda Paulo? A gente pode pensar que, primeiro, para despertar o interesse do Senhor à esquerda, os irmãos eles poderiam falar sobre a esperança da Bíblia de um mundo em paz. Já na direita, falando para essa mãe, eles poderiam despertar o interesse dela, mostrando como Deus, que
assim como Ele quer o melhor para nós, seus filhos, eles poderiam usar isso para pregar para essa mãe, mostrando que ela também quer o melhor para os filhos dela, e assim mostrar a esperança que Deus lhe dá para o nosso futuro. Isso mesmo, muito bom. Obrigado também, Paulo, pelo seu comentário. Então, essas duas imagens nos mostram que, às vezes, a reação das pessoas não é no mesmo tempo, né? Isso pode acontecer, né? Por exemplo, talvez esse militar aposentado, ele não reaja tão imediatamente, talvez quanto aquela mãe. Mas não tem nada, não tem nenhum problema nisso, né? Cada um reage de uma forma diferente. É isso que nós veremos nesse estudo também, né? Cada um tem o seu tempo para aceitar a verdade, né? O importante é nós tentarmos ajudar a todas essas pessoas, né? De uma maneira ou de outra. E nós vamos ver, no decorrer do estudo, eles vão voltar também esses personagens para mostrar como os irmãos ajudaram esses personagens, né? Vamos à leitura do parágrafo 6. Esses irmãos explicaram que, em alguns lugares, ao falar sobre o estudo, é melhor evitar dizer coisas como curso da Bíblia, estudar ou eu vou ensinar você. Eles perceberam que as expressões que mais funcionam são conversar, falar um pouco mais e entender a Bíblia. Para a pessoa querer continuar a conversa, você pode dizer: é incrível como a Bíblia tem respostas para as perguntas mais importantes da vida. Ou: a Bíblia não é só para quem é religioso. Ela também dá boas dicas para o nosso dia a dia. Depois, podemos dizer: você não vai gastar muito tempo. Em 10 ou 15 minutos, dá para aprender coisas que podem fazer a diferença na nossa vida. Para não assustar a pessoa, é melhor não passar a ideia de compromisso ou de que ela vai ter a obrigação de nos receber toda semana. O que podemos dizer para a pessoa querer continuar a conversa? Irmã Kellen? Então, para não assustar a pessoa, é melhor então não passar a ideia de um compromisso que ela vai ter uma obrigação, né, de receber toda semana. Aí o parágrafo deu até dicas, né, que é melhor evitar falar que é um curso da Bíblia, que vai estudar ou que vai ensinar, e usar expressões como vamos conversar, vamos falar um pouquinho mais, entender um pouco mais da Bíblia. Isso, obrigado. Aqui em nossa localidade, o que os irmãos percebem que surte mais efeito? Irmão Lucas? Eu já tive a oportunidade de falar que se poderia voltar para conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Olha, mais uns 10, 15 minutos. Então, no meu caso, né, cada irmão tem sua maneira. Né, então é bom ver o que tem dado resultado. Inclusive, a análise desse parágrafo foi isso, o que tem dado resultado. Então varia de pessoa para pessoa, mas está cada vez mais difícil usar a palavra: olha, eu quero estudar para o senhor, o estudo é 1 hora. Isso não existe mais. Né? Então, sempre reduzir o tempo, já que o tempo das pessoas está muito curto hoje. Isso, exatamente. Irmão João Davi? Eu me lembro quando o irmão fez uma visita para mim, ele deixou bem claro para mim que ele ia voltar, mas que sem compromisso, né? Que a gente podia, né, iniciar uma conversa, aprender um pouco sobre a Bíblia, mas sem compromisso. E aquilo ali me incentivou bastante, né? E eu continuei estudando, né? E eu tenho usado também esse método, né? Às vezes eu falo para a pessoa: olha, eu vou voltar aqui, mesmo sem compromisso, para a gente aprender um pouco mais da Bíblia, né? Isso ajuda também, né? Isso já me ajudou bastante já. Isso mesmo. Muito bom. Irmão Nilson? Eu aproveitava muito as oportunidades, como instrutor de escola, ao assistir às reuniões à noite. Aí, então, verificava se tinha alguém que não estava estudando. Às vezes estava acompanhando os nossos irmãos, ou o cônjuge. E tive a oportunidade de começar alguns estudos assim. Inclusive, um começou na mesma semana.
Ele já tinha estudado, mas tinha desistido de repente. Então, eu estou sem estudos e gostaria de dirigir um estudo. Você não quer ser meu estudante? Depois teve um outro na mesma congregação. Esse daí agora já começou recentemente, se tornou um publicador não batizado, né? Já estava pregando lá. Então, é aproveitar a oportunidade. E Jeová é que vai abrir a oportunidade para a gente. Mas se a gente ficar calado, não perguntar, não vai descobrir se ele está interessado, não. Isso, exatamente. Muito bom. Obrigado, irmão Nilson. Então, a ideia, a princípio, no começo, nas primeiras visitas, nas primeiras vezes que você vai conversar com a pessoa, é mostrar realmente esses pontos que foram considerados aqui, né? Uma conversa, não dar o tom de muita responsabilidade, né? Mas por quê? Até a pessoa se aperceber, até a pessoa entender que aquilo que ela está aprendendo é a verdade. Quando ela começar a dar valor à mensagem e ela perceber que aquilo ali realmente vem de Deus, é a palavra de Deus que ela está aprendendo, coisas que podem salvar a vida dela, aí sim ela vai dar mais valor, né? Aí ela vai tratar aquilo com mais interesse, mas talvez no começo ela não tenha tanto interesse, então nós precisamos ajudá-la nesse princípio, né? Nós vamos ver isso no estudo. Vamos ao parágrafo 7. Convide para uma reunião. No dia do apóstolo Paulo, parece que alguns perceberam que estavam aprendendo a verdade quando foram a uma reunião. Geralmente, é isso que acontece hoje. A maioria dos estudantes progride mais rápido quando começa a assistir às reuniões. Qual o melhor momento para convidar uma pessoa interessada para a reunião? O livro Seja Feliz para Sempre, na lição 10, traz um incentivo para o estudante. Mas você não precisa esperar chegar nessa lição para convidá-lo. Já na primeira conversa, você pode chamar uma pessoa para ir à reunião no fim de semana. Talvez você possa citar o tema do discurso público ou um ponto interessante do estudo da sentinela. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 23 ao 25. Quem gostaria de ler para nós, irmão Vanderlei? Assim, se a congregação inteira se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas comuns ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se todos vocês estiverem profetizando e entrar um descrente ou uma pessoa comum, ele será repreendido e examinado cuidadosamente por todos. Os segredos do seu coração serão então revelados, de modo que ele se prostrará com o rosto por terra e adorará a Deus, declarando: Deus está realmente entre vocês. Obrigado, irmão. A pergunta do parágrafo 7. Quando alguns perceberam que estavam aprendendo a verdade? A irmã Aparecida? Muitas pessoas percebem que estão aprendendo a verdade quando vão a uma reunião, assim como acontecia nos tempos de Paulo, conforme menciona 1 Coríntios 14, 23 a 25. As reuniões ajudam muito no progresso. Por isso, não precisamos esperar chegar a uma lição específica para convidar alguém. Já na primeira conversa, podemos citar o tema do discurso público ou um ponto interessante do estudo da sentinela e convidar para a reunião do fim de semana. Isso mesmo. Bom. E, irmão Lucas? E seria uma decepção muito grande, né, se aquela pessoa convidada viesse e o que o convidou não estivesse aqui. Então é muito importante que nós tenhamos uma boa frequência às reuniões, evitando faltar às reuniões, porque nós não sabemos quando uma dessas pessoas que a gente convidou vem à reunião. Então é um alerta para nós, né? Vamos estar presentes nas reuniões. Isso. O irmão aqui que nos visita? Então, alguns lá no primeiro século chegaram a dizer: Deus está realmente entre vocês. Mas depois que fizeram o quê? Depois que viram o profetizar, numa adoração a Jeová.
Então só sentiram isso que estava adorando a Jeová e encontraram a verdade quando foram no local de adoração, né? Isso acontece o mesmo hoje. Tem pessoas que começam a estudar depois que assistem à reunião, por assim dizer, né? O primeiro contato com a verdade talvez foi uma celebração, um discurso especial, e depois começam a estudar, porque presenciam isso, né? De que realmente Jeová está no nosso meio. Isso mesmo. Quantos de nós não começou assim, né? Assistiu uma reunião, ficou encantado com o que viu, com como foi tratado, como foi recebido, né? E aí decidiu aprender mais, né? É isso que nós queremos então fazer também, né? E sempre o discurso público, o estudo da sentinela, também ajuda, né? Aqueles que talvez estejam nos visitando pela primeira vez hoje, está percebendo o estudo da sentinela falando exatamente sobre esse assunto, né? Sobre a importância de estudar, de aprender mais e de estar presente às reuniões. Vamos ao parágrafo 8. Ao convidar uma pessoa interessada, explique como as nossas reuniões são diferentes do que ela talvez tenha visto em outras religiões. Uma estudante que assistiu pela primeira vez o estudo da sentinela perguntou para sua instrutora: "O dirigente sabe o nome de todo mundo?" A irmã explicou que, assim como sabemos os nomes dos nossos familiares, nós nos esforçamos para saber o nome de nossos irmãos. A estudante falou que não era assim na igreja dela. Outra diferença que podemos citar é o objetivo de nossas reuniões. Nós nos reunimos para adorar a Jeová, aprender sobre Ele e encorajar uns aos outros. É por isso que nossas reuniões são organizadas para aprendermos e não para repetirmos rituais. O Salão do Reino é um local para estudar, por isso ele é bem iluminado. Além disso, por sermos neutros, não promovemos nenhum partido político. Também não participamos de debates ou discussões sobre opiniões pessoais. Algo que pode ajudar é mostrar com antecedência para o estudante o vídeo "O que acontece em um Salão do Reino?". Assim, ele já vai para a reunião tendo uma ideia de como vai ser. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, 13. Vamos pedir para a irmã Ana Lúcia ler para nós. Todos os seus filhos serão ensinados por Jeová. É grande será a paz dos seus filhos. Obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta do parágrafo 8, o que podemos dizer quando convidamos alguém para ir a uma reunião? Irmã Juliana? Nós devemos explicar como as nossas reuniões são diferentes do que ela talvez já tenha visto em outras religiões. Aí cito o caso de uma estudante que assistiu à reunião pela primeira vez no fim de semana e, ao ver o estudo da sentinela, perguntou para a instrutora: "Mas o dirigente sabe o nome de todo mundo?" E a irmã explicou que, assim como nós sabemos os nomes dos nossos familiares, nós nos esforçamos para saber o nome dos nossos irmãos. E outra diferença foi o que foi lido em Isaías 54, 13, que o nosso objetivo é ser ensinado por Jeová, um lugar para nós aprendermos. Isso mesmo. Irmão Enzo? E o texto de 1 Coríntios 14, 40, lá diz que todas as coisas devem acontecer com decência e ordem. Então é por isso que as nossas reuniões são organizadas, para que a gente possa aprender e não para repetirmos rituais. E é por isso também que o salão é um local para estudar, então ele é bem iluminado. Se a gente for ver a lição 10, citada no parágrafo anterior, lá vai ter uma imagem bem interessante de como que é um salão do reino. E lá vai estar bem explicadinho tudo que o estudante pode ter dúvida. Isso, muito bom. Irmã Fátima? Também outro detalhe que ela vai perceber é que nós não tomamos partido, nenhum partido político, também não usamos debates, discussões, como a gente vê em algumas igrejas, mas para ela ter uma visão melhor do que são as nossas reuniões, é bom mostrar esse
esse vídeo que acontece em um salão do reino. Aí ela pode ter assim uma noção melhor. Isso mesmo. Irmão Lucas Rafael? Então, as pessoas estão acostumadas a ir na igreja e ter a obrigação de dar o dízimo, né? Elas têm a obrigação, muitas vezes, em épocas políticas, de ouvir um partidário político que vai concorrer às eleições, que seja ali da comunidade, frequenta aquela igreja, né? Então, nós temos que mostrar para aquela pessoa que o nosso objetivo dentro das reuniões não é falar sobre opiniões pessoais, e sim estudar a Bíblia, né? Nosso objetivo é encorajarmos uns aos outros através da Bíblia, né? E o incentivo para a pessoa é fazer com que ela se sinta à vontade, né? E apresentar os irmãos também, para que ela se sinta mais em casa. Isso, exatamente. Obrigado, irmão Lucas. Aqui é uma grande família que está aprendendo sobre Jeová e estudando a palavra dele, né? Esse é o objetivo das nossas reuniões, né? Muito bem. Vamos agora ao parágrafo 9 e 10. Alguns ficam com receio de ir a uma reunião, achando que vão ter que virar testemunha de Jeová. Então, deixe claro para a pessoa que gostamos de receber visitantes e que não pressionamos ninguém a dizer ou fazer nada durante a reunião, nem a se tornar testemunha de Jeová. Todos da família são bem-vindos, incluindo as crianças. Nas nossas reuniões, as crianças não ficam separadas dos adultos. Em vez disso, pais e filhos se sentam juntos e estudam juntos. Assim, os pais sabem com quem os filhos estão e o que estão aprendendo. Não fazemos coletas, nem passamos sacolas ou cestas para a pessoa colocar dinheiro. Nós seguimos a ordem de Jesus. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Você também pode dizer que ela não precisa de uma roupa chique para ir à reunião. Deus não olha para a nossa aparência, mas para o nosso coração. Se a pessoa for à reunião, faça o possível para deixá-la à vontade. Apresente os anciãos e outros irmãos para ela. Se ela se sentir em casa, é mais provável que queira voltar. Se a pessoa não levar uma Bíblia, deixe que ela acompanhe os textos com você. Além disso, mostre como você acompanha uma reunião usando a Bíblia e as publicações. O que podemos dizer para alguém que talvez esteja com receio de ir a uma reunião? Aqui nós temos uma imagem também, né? Irmã Simone? Então, uma das coisas que podemos deixar claro para a pessoa, que nós gostamos muito de receber os visitantes e que deixamos eles à vontade, não pressionamos eles a dizer nada ou a fazer alguma coisa durante as reuniões e nem obrigamos a pessoa a se tornar testemunha de Jeová. Mas que elas são todas bem-vindas, né? Tanto ela como os seus filhos, e que os filhos também, eles não ficam separados na reunião, eles ficam ali do lado dos seus pais, para os pais saberem o que eles estão aprendendo também. Isso mesmo. Laurinha? Aí a gente vê a mesma moça da primeira imagem que depois ela aceitou o estudo da Bíblia e ela decidiu ir numa reunião. E aí a gente vê ela sendo bem recebida pelos outros irmãos. Isso, observador, hein? Você viu que é ela mesmo. Ela já está lá assistindo a reunião, né? Muito bem. Obrigado, Laurinha. Paulo? E além disso, nessa mesma imagem, a gente também consegue ver que uma outra família, especialmente com um filho, se aproximam para receber essa mãe. E essa recepção torna a experiência dessa mulher mais aconchegante, o que a motiva a voltar e assim se achegar mais ainda a Jeová. Isso mesmo. Muito bom. Irmã Ana Rosa? Também, além disso, né, podemos dizer que no Salão do Reino não se faz coletas, nem passamos sacolas ou cestas, né, para a pessoa colocar dinheiro. E, além disso, também que ela pode vir, não precisa, assim, de uma roupa específica, chique, né, para ela vir até a reunião. Porque Deus, ele não olha
para a aparência, na nossa aparência, mas para o coração da pessoa, né? Isso. Então são pontos que nós queremos levar, né? Deixar para os nossos estudantes, né? Para as pessoas, para elas virem às reuniões, né? Como nós vimos aqui, não tem uma brinquedoteca, né? Para a criança ficar lá separada dos pais, né? Ela vai aprender junto com os pais, né? E ninguém é especial, né? Dentro da congregação, né? Todos são iguais, né? Ninguém usa um traje especial ou algo diferente, algo intocável, né? Não. Todos somos irmãos, né? Somos uma grande família. Vamos ao parágrafo 11 agora, debaixo do subtítulo: Como ajudar alguém que começa a estudar a Bíblia? Ao dirigir um estudo, o que devemos ter em mente? Respeite os horários e a programação do estudante. Por exemplo, se você combinar um horário, seja pontual, mesmo que na sua região as pessoas tenham o hábito de se atrasar. Além disso, talvez seja melhor que o primeiro estudo não demore muito. Alguns publicadores experientes até dizem que é bom terminar o estudo mais cedo, mesmo que a pessoa queira estudar um pouco mais. Tome cuidado para não falar demais e deixe o estudante à vontade para se expressar. Como você pode mostrar que respeita os horários e a programação do estudante? Irmã Regiane? Por sempre que combinarmos um horário, sermos pontuais, né? E aqui tem a sugestão de, no primeiro estudo, não demorar muito, fazer esse estudo de uma forma mais breve. E no decorrer dos estudos, né, sempre tomar cuidado para não falar demais, mas sempre deixar o estudante à vontade para se expressar. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Como esse texto pode nos ajudar? Conforme a irmã Regiane comentou, ter o cuidado de não falar demais. Essas palavras nos lembram. Irmã Jaziane? Ele fala para a gente controlar a língua e agir com prudência. Mas como que podemos agir assim no estudo, né? Se a gente está falando só sobre coisas boas da Bíblia, né? Que às vezes o estudante ainda não está preparado para receber algumas verdades bíblicas. Então, por isso a gente precisa ir no tempo do estudante, né? E assim como uma mãe ela dá o alimento conforme a criança vai amadurecendo, né? A gente deve dar o alimento também para os nossos estudantes em sentido espiritual, assim também. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado. Vamos ao parágrafo 12. Desde o começo, seu objetivo deve ser ajudar o estudante a conhecer a Jeová e a Jesus e a desenvolver amor por eles. O modo de fazer isso é não chamar atenção para você mesmo e para seu conhecimento da Bíblia, mas sim para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi um bom exemplo disso. Ao ensinar as pessoas, ele se concentrava em Jesus Cristo, que veio à Terra para nos ajudar a conhecer e amar a Jeová. Além disso, Paulo deixou claro que é importante ajudar os estudantes a desenvolver boas qualidades, que podem ser comparadas a ouro, prata e pedras preciosas. Essas qualidades incluem a fé, a sabedoria, o discernimento e o temor a Jeová. Imite o método de ensino de Paulo e ajude seus estudantes a desenvolver uma fé forte e uma amizade achegada com seu amoroso Pai Celestial. Qual deve ser o nosso objetivo desde o começo de um estudo bíblico? Vamos ouvir, o Theo vai falar. Ajudar quem seja o Pai Jesus. Obrigado, Theo, pelo seu comentário. A irmã Cláudia? Precisamos também ter em mente levar o conhecimento ao nosso estudante sobre Jeová e Jesus, e eles assim conseguir desenvolver o amor, né? E precisamos também imitar um método como o Paulo nos deixou. Assim nós vamos ajudar os nossos estudantes a desenvolver uma fé forte e uma amizade achegada com o nosso amoroso Pai Celestial. Isso, muito bem, obrigado, irmã.
Irmã Mara? Quando Jesus esteve na terra, a maior preocupação de Jesus era louvar o nome de Jeová e fazer com que as pessoas o conhecessem. Então, se nós imitarmos, como Paulo, aquilo que Jesus deixou para a gente como exemplo, nós vamos fazer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios. Nós vamos fazer com que o estudante desenvolva qualidades preciosas, tão preciosas como prata, pedras preciosas e ouro, ou seja, a sabedoria, a fé, o discernimento e, principalmente, o temor a Jeová, o medo de desagradar o nosso Criador. E isso só é possível se nós fizermos o estudante aprender a amar a Jeová. A nossa base para o nosso estudo é que o estudante ame tanto a Jeová que não queira desagradá-lo e assim seguir os passos de nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Isso, obrigado, irmã. Obrigado também pelo seu comentário. As palavras ali de Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26, nos dão que responsabilidade perante Jeová? O que essas palavras nos ensinam? Que cuidado nós devemos ter? Irmã Luciene? Quando Cornélio foi ao encontro de Pedro, ele se prostrou, né? E Pedro levantou ele e falou assim: não faça isso, né? Fique de pé, eu sou apenas homem. Eu sou homem como você. Então, Pedro ele não chamou atenção para si mesmo. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Que ao dirigir o estudo, a gente tem que chamar atenção para a Bíblia e não para nós ou para o conhecimento que a gente tem. Isso mesmo. Levar para a mensagem da Bíblia. Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 13. Ao ensinar, siga o exemplo de Jesus, sendo paciente e compreensivo. Evite fazer perguntas que deixem a pessoa desconfortável. Se o estudante tiver dificuldade de aceitar um ponto, continue o estudo e volte a falar sobre isso outra hora. Em vez de tentar forçar o estudante a aceitar o ensino, dê tempo para a verdade criar raízes no coração dele. A Bíblia compara ensinos falsos a fortalezas que estamos tentando demolir. Então, antes de abalar a confiança do estudante nas crenças dele, precisamos ajudá-lo a construir uma nova fortaleza, ou seja, a confiar em Jeová como seu refúgio. Como podemos ser pacientes e compreensivos ao ajudar um estudante? A irmã Tatiana. Um dos pontos aqui que o parágrafo falou é evitar fazer perguntas que deixam o estudante desconfortável. E caso ele não aceite um ponto de início, evitar forçar, né? Dar um tempo para ele poder aceitar aquele ponto. Isso. Pensando nisso, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5. Quem gostaria de ler para nós? 2 Coríntios 10, 4 e 5. Irmã Michele? Porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Pois demolimos raciocínios e toda barreira que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levamos todo o pensamento ao cativeiro para fazê-lo obediente a Cristo. Obrigado, irmã, pela leitura. Pensando nessas palavras, quem gostaria de comentar para nós essa imagem? O que nós, às vezes, precisamos fazer no nosso estudo? Irmã Kaline? É o que esse texto mostra, né? Que talvez antigas crenças elas podem funcionar como fortalezas na mente do estudante. Então, pequenos detalhes eles vão revelar. E se notarmos nessa imagem, lá no fundo, tem um porta-retrato, que talvez esse estudante, ele em uma época da vida, ele tenha servido no serviço militar. Então, talvez isso indique que ele carregue ainda alguns valores, né, do passado.
Em contraste, se a gente perceber no estudo que ele está, que é na lição 45, onde fala justamente sobre sermos neutros, né, em todos os assuntos, isso talvez seja desafiador para ele nesse momento. Então, o instrutor, com bastante calma, paciência, ele está mostrando bastante atenção, sem interromper. Então, está dando esse tempo para ele, né? Então, com bastante amor, a gente tem que escutar e entender que cada um tem o seu tempo. Isso, exatamente. Pensar, ele é um militar aposentado, muito nacionalista, que serviu muito, apoiou muito o país e agora está aprendendo outro ponto, né? Difícil. Irmão Isaías? Eu achei interessante que o parágrafo comenta que, às vezes, antes da gente derrubar essa fortaleza, né, por assim dizer, que é aquele ensino arraigado que tem na pessoa, talvez ela conviveu com aquele ensino por anos, não é? Nós precisamos construir uma nova fortaleza, que é a confiança em Jeová. Aí sim ele vai ter força, ele vai ter uma amizade chegada com Jeová e vai ter força para derrubar aquela antiga fortaleza. Isso, exatamente. Mas o ponto é como os irmãos bem comentaram, né? Paciência, né? Não tentar empurrar goela abaixo, né, o ensino, ou mostrar que tem que ser daquela forma, né? Não é? Temos que ter paciência e amor, né? Agora, como ajudar alguém que começa a assistir às reuniões? Vamos ver? Parágrafo 14. Jeová quer que sejamos imparciais e bondosos com todo mundo. Não importa a cultura, a situação financeira ou a origem da pessoa. Então, como podemos mostrar amor por quem começa a assistir às reuniões? Como devemos tratar alguém? Como devemos tratar quem começa a assistir às reuniões? Irmão Márcio? Jeová quer que sejamos imparciais, amorosos, bondosos com todo mundo. Então não importa a cultura, a situação financeira ou a origem das pessoas, né? Isso mesmo. Como as palavras ali de Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 4 e o 9, nos ajudam nesse sentido? O que essas palavras nos lembram que nós queremos aplicar? Irmã Juliana? Esse texto fala sobre favoritismo, de tratar uma pessoa que chega com anéis de ouro. O texto fala ali no versículo 2, diferente de uma pessoa que é pobre, que chega com uma roupa imunda. É justamente isso que Jeová não quer, porque Jeová é um Deus imparcial. Nós devemos ser como Ele. Isso. Exatamente. Somos todos irmãos, né? Somos todos iguais perante Jeová. Muito bem. Vamos aos parágrafos 15 e 16. Alguns vão para as reuniões só por curiosidade ou porque foram convidados por alguém de outra congregação. Então, ao ver um visitante no salão, converse com ele e dê boas-vindas. Mas tome cuidado para sua animação não deixá-lo constrangido. Convide o visitante para sentar com você e compartilhe com ele sua Bíblia e suas publicações, ou consiga publicações para ele. Além disso, tente entender os sentimentos dele. Um homem que visitou um salão do reino disse para o irmão que o recebeu que estava sem graça por não estar de roupa social. O irmão o ajudou a se sentir à vontade e explicou que nós, testemunhas de Jeová, somos pessoas comuns. Um tempo depois, esse homem se batizou, mas ele nunca esqueceu aquela resposta. Ao falar com o visitante, antes ou depois das reuniões, sempre tenha em mente o seguinte: queremos mostrar que nos preocupamos com ele, mas sem ser intrometidos. Existe ainda outra forma de ajudarmos os visitantes a se sentir bem nas reuniões. Em nossas conversas, comentários e partes, quando falamos de quem não serve a Jeová, procuramos sempre ser respeitosos. Evitamos falar coisas que possam ofender ou fazer com que a pessoa não queira mais assistir às reuniões. Por exemplo, nunca queremos criticar ou falar mal das crenças de outros. Irmãos que fazem discursos públicos precisam ter ainda mais cuidado com isso. Esses irmãos também mostram consideração, explicando palavras e conceitos que os visitantes talvez não entendam. Como podemos ajudar os visitantes a se sentir à vontade?
Irmã Elaine? Acho que a grande maioria de nós se lembra, né, da primeira reunião, mas assim da maneira como foi tratado, né? Muitas vezes a gente nem lembra do que foi dito, qual foi o assunto. Então aqui destaca isso, né? Que nós queremos deixar a pessoa realmente fazendo com que ela se sinta bem, né? Por conversar com ela. Aqui fala sobre compartilharmos, né, as nossas publicações, porque pode ser que ela está sozinha, não conhece ninguém, né? E também tomar cuidado até com a nossa animação, né? Porque às vezes a gente fica tão empolgado que acaba assustando a pessoa, né? Então, o nosso interesse, com certeza, vai motivá-la a voltar outras vezes, né? Esse homem que visitou o salão, ele disse isso, né? Que a maneira como o irmão o tratou, até fazendo com que ele soubesse que não somos pessoas comuns, né? Já que ele não estava vestido do modo como nós nos vestimos, fez o que ele, então, se sentisse à vontade. Então, a gente tem que se preocupar com isso, né? Deixar a pessoa bem à vontade, que ela fique, se sinta bem realmente no nosso meio, para que queira voltar. Isso mesmo. Obrigado. Ricardinho? No final do parágrafo também destaca que a gente não quer ser intrometido, a gente quer se preocupar com o estudante, mas não a ponto de deixar ele desconfortável, assim como diz 1 Pedro 4,15. Isso, muito bem, obrigado. Irmã Lerce? Devemos tomar cuidado também, até mesmo com os nossos comentários ou das partes que fazemos ao nos referirmos a pessoas que não servem a Jeová. Sempre sermos respeitosos, evitando falar qualquer coisa que vá ofender essa pessoa e faça com que ela não assista mais às reuniões. Isso mesmo. Muito bom. Sempre nos lembrar das palavras de 2 Coríntios 6,3, né? Irmão Isaías? Então, queremos evitar ser pedra de tropeço para essas pessoas, né? Então, realmente precisamos ter cuidado. O parágrafo ainda menciona aqueles que fazem discurso público. Precisa ter mais cuidado ainda, né, de como se referir para realmente não se tornar pedra de tropeço. Queremos que esses visitantes se sintam bem à vontade em nosso meio. Isso. Todos nós estamos aqui para aprender, né, irmão Caio? Até mesmo porque ele pode ter uma crença, né, nascido em uma família religiosa, e ao se deparar com alguém, talvez falando mal, por assim dizer, da sua crença, ele pode não querer retornar. Isso mesmo. Então nós queremos ajudar, de não ser pedra de tropeço, exatamente. Não queremos falar das crenças dos outros, né? Vamos ao parágrafo 17. A cada dia, a obra de fazer discípulos se torna mais urgente. E nós vamos continuar encontrando pessoas que têm a disposição correta para com a vida eterna. Quando isso acontecer, não devemos ter receio de oferecer um estudo bíblico para elas ou de convidá-las para as reuniões. Assim, podemos ajudar essas pessoas a dar os primeiros passos na estrada que conduz à vida. Bom, Mateus, muito obrigado pela sua leitura. Agradecemos muito em nome da congregação, nos ajudou muito aqui no bom entendimento desta matéria. O que devemos fazer quando encontramos pessoas que têm a disposição correta para com a vida eterna? Irmã Rosângela? Não devemos ter receio de oferecer um estudo bíblico para elas, ou de convidá-la para as reuniões. Assim, poderemos ajudar essas pessoas a dar o primeiro passo na estrada que conduz à vida. Muito bem, é isso que nós queremos, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Muito bem. Agora, temos 3 perguntas. Como responderia? Na primeira conversa, como podemos ajudar as pessoas que mostram interesse? Irmão Souza? O estudo mostrou que nós podemos comparar como um agricultor. Quando ele vê uma árvore que tem frutos maduros, ele precisa colher logo esses frutos. Do mesmo modo, quando encontramos alguém que mostra interesse na mensagem, temos de ajudá-lo o mais rápido possível a se tornar discípulo de Cristo.
Isso. Obrigado, irmão Souza. Que sugestões podemos seguir quando começamos a estudar a Bíblia com alguém? Irmão Takeshi? Sermos pontuais se marcamos horário da visita e também não dominarmos a conversa. Nós temos muito a falar, mas nós temos que ter paciência, rápido no ouvir e devagaroso no falar. Isso mesmo. Obrigado, irmão Takeshi. E como podemos ajudar os visitantes a se sentir bem nas reuniões? Irmã Delmira? Nós devemos ser como Jeová, né? Sejamos imparciais, bondosos com todos, com todo mundo, não importa a cultura ou a situação financeira ou a origem da pessoa. Isso mesmo. Obrigado, irmã Delmira. Ainda, irmã Lerce? Também podemos tomar a iniciativa de ir conversar com a pessoa e dar boas-vindas, deixar ela perceber que foi realmente muito bom recebê-la e de forma alguma deixá-la constrangida com a nossa animação. Isso, muito bem. Irmão José Roberto Alexandre? O mais difícil Jeová fez, né? Que é trazer aquela pessoa até a reunião. Então, se a pessoa veio até a reunião, assistir uma das reuniões, vamos cultivar aquilo que Jeová já fez a parte dele, e está fazendo. Isso mesmo. Muito bom. Irmão Nilson? Tem coisas simples que a gente pode fazer, né? Especialmente as irmãs, quando observa que tem um neném, um filho, né? Ali, talvez, para deixar ela bem à vontade, talvez possa carregar um pouquinho. Outros podem também até passar a Bíblia para a pessoa e ajudá-la a encontrar os textos, porque não tem aquela facilidade que nós temos, né? Aí, nesse caso, então, ela não vai esquecer desse detalhe. Pode ser que ela não entenda muito mais coisas, né? Mas os atos de bondade, de mostrar interesse, marca profundamente o coração da pessoa que está visitando. Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson. Então, queremos aplicar esses conselhos, nessas sugestões que foram nos dadas aqui nesse estudo de hoje, né? Lembrar que a congregação é uma grande família, né? Todos somos irmãos, todos somos iguais perante Jeová, né? Ninguém é melhor que o outro, ninguém é superior ao outro. Todos estamos aqui para aprender sobre Jeová, né? Para serem instruídos por Ele, né? E queremos receber todos os bens, né? Todos que vêm aqui, que estão aqui, é porque foram atraídos por Jeová, né? Jeová viu algo de bom no nosso coração, por isso nos atraiu, né? Então, se nós estamos aqui é porque Jeová nos ama, Jeová nos quer aqui. Então, queremos também fazer o mesmo com todos aqueles que se achegam à organização de Jeová, que vêm assistir às reuniões, porque realmente é Jeová que os estão trazendo aqui, né? Então, queremos dar o nosso melhor e ajudá-los na melhor forma, da maneira que for possível, né? Estaremos mostrando todo o nosso amor e aí estaremos participando nesse algo tão importante que é a colheita do reino, né? Colheita que Jeová está providenciando nesses últimos dias. Queremos fazer isso com a máxima alegria para ajudar nossos estudantes e pessoas interessadas. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Agradecemos a todos. E para encerrar essa reunião de forma bem alegre e respeitosa, nós convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficar em pé, para todos juntos entoarmos de forma animada o cântico 64. Participamos com alegria na colheita. Mateus 13, do 1 ao 23. E após o cântico, nós convidamos o nosso irmão Renato para nos representar aqui em oração.